Enfim, essas comparações levam a cliques e views, mas você sabe que a câmera não é só imagem, as funcionalidades tem que pôr na mesa. Pois é justamente por isso que eu vou fazer esse vídeo, para colocar as funcionalidades do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max na mesa. Porque esse seu comentário aqui, desculpa, mano, com todo respeito, foi puro preconceito. E aí, beleza? Fio Rocha aqui. Se você não me conhece, sou especialista em produção de vídeo, apaixonado por tecnologia. Então, se você gosta desses assuntos, já considera se inscrever no canal e deixa o seu like, porque isso me ajuda demais. Não custa nada pra você, não leva nem um segundo, mas pra mim tem um valor imensurável. Muito obrigado pelo seu like. Bom, recentemente eu postei esse vídeo comparativo aqui no meu Instagram. Eu fiz uma comparação da Sony A7S III com uma lente Tamron 70-180, que é como se fosse uma 70-200, só que da Tamron, com um custo-benefício muito interessante, inclusive, e o iPhone 15 Pro Max com a lente 5x, que é a lente equivalente aí a 120mm. Eu ajustei a lente da Sony, voltei um pouquinho ali para ficar em 120mm, porque se eu colocasse todos ia ficar com 180, então não daria ali o match na mesma distância focal. E as duas câmeras, tanto o iPhone quanto a A7S III, estavam filmando na máxima qualidade ali, as duas em log e as duas em 10 bits. Aí eu fiz o match de cor ali para as duas ficarem iguais e, obviamente, para dificultar as pessoas identificarem ali na hora de ver a comparação dos dois produtos, para mostrar que dá para obter o mesmo resultado. Mas aí alguns comentários, tiveram muitos comentários, a galera querendo adivinhar mesmo, muita gente errando, muita gente acertando. Obviamente, né, 50% de chance ali, você ia errar ou acertar. Só que aí um rapaz aqui, o @vermorais, fez um comentário grande aqui, e eu achei muito interessante, porque, na real, o comentário dele é pura ignorância. E eu não tô falando ignorância no sentido pejorativo da palavra, tô falando ignorância realmente porque ele não faz a mínima ideia, pelo menos acredito eu, o que significa o iPhone 15 Pro Max e o que ele entrega aqui em questão de recursos, qualidade de imagem, etc. Então eu vou usar esse comentário aqui para falar do que o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max entrega aqui para vocês. Eu vou ler o comentário dele um por um aqui e vou refutar um por um as coisas que ele fala aqui, que provavelmente que ele acha que não dá para fazer com o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, e que realmente dá, e enfim, dá para trabalhar super tranquilo com ele. Primeiro ele fala aqui, é bem difícil perceber, ainda mais aqui que comprime tudo. Realmente, o Instagram ele comprime bem a imagem, mas assim, é meio irrelevante isso, porque as duas imagens estão com a mesma compressão, e mesmo assim a compressão nem é tanta assim. Você vê que a qualidade da imagem está bem legal e, na real, seria impossível dizer. Mesmo olhos muito treinados não saberiam dizer a diferença, porque as duas imagens são idênticas praticamente. Você poderia chutar e você teria 50% de chance de acertar, mas impossível você acertar, porque realmente você sabe qual que é qual. É chute, tá, gente? Impossível. Mas enfim, realmente, né, um pouquinho de compressão talvez dificultaria. Eu não vou nem refutar isso aqui dele. Aí vem a segunda parte do comentário. Mas vamos lá, vai gravar, tem que comprar um rig pro iPhone, porque senão ficar gravando ali segurando o telefone é bem ruim. Bom, essa parte aqui é relativo, tá? Porque eu nunca gostei de rigar equipamento. Minhas câmeras sempre foram muito cleans, eu sempre gostei do setup mais clean possível, inclusive no iPhone. Eu nunca gostei de ficar rigando o iPhone, ficar rigando a câmera. Eu gosto do setup mais minimalista possível. Tem gente que acha que tem que rigar para impressionar o cliente, etc. Eu acho isso uma baboseira gigantesca. Então, na minha opinião e pro meu gosto, eu acho que isso aqui, enfim, é gosto, né? Você vai rigar o seu iPhone, rigar a sua câmera aí se você quiser. Eu particularmente não gosto do meu setup mais clean possível. A minha refutada dessa parte do comentário é basicamente essa. Ele tá falando de gosto aqui, ele fala como se, tem que irrigar. Não, não tem, só se você quiser. Continuando aqui, ele pergunta, qual lente do iPhone foi usada? Quantos bitrate era na Sony A7S III? Bom, a lente do iPhone que eu usei foi a lente 5x, que equivale a uma lente 120mm, né? Eles fazem um cálculo ali e falam que é equivalente a uma lente 120mm, e essa lente ela tá presente apenas no Pro Max, tá? No 15 Pro Max. O 15 Pro não tem, o 15 Pro tem a lente 3x, que é a lente zoom ali. E essa lente 5x é um sensor óptico, é um zoom óptico, não é um zoom digital nem nada disso. É um zoom óptico mesmo. Inclusive foi uma das partes que eles mais focaram na câmera na hora de apresentar o iPhone 15 Pro Max, foi falar do sensor dessa câmera 5x, justamente porque ele é um sensor muito poderoso, é o maior sensor que tem no iPhone 15 Pro Max, justamente porque eles queriam entregar muita qualidade, e o sensor da lente 5x tem uma tecnologia muito inovadora de estabilização também. Assim, não sei se você que está assistindo já filmou com a lente 5x do iPhone 15 Pro Max, já testou a estabilização, inclusive tem esse vídeo aqui no meu Instagram, onde eu faço um teste de estabilização filmando um helicóptero, fazendo um movimento ali, assim, é absurdo. E não tem que ativar nada, modo esporte, nada disso, tá? É a estabilização nativa do iPhone, é só abrir a câmera, filmar com a 5x, que sai essa estabilização aí, ele é bem bizarro, assim. Mas enfim, sim, é a lente 5x nativa, lente 5x, sensor óptico nativo,
nativo 120mm do iPhone 15 Pro Max, e a taxa de bit que a Sony A7S III estava era 10 bits também, assim como o ProRes Log, que é 10 bits no iPhone 15 Pro Max. Ele até fala aqui, né? Se eu der um zoom nessa lente do iPhone também faz e fica igual? Pois é isso. É justamente por isso que eu acho que ele não faz a mínima ideia do que o iPhone 15 Pro Max tem de recurso, porque ele não sabe que existe a lente 5x, que é, enfim, que eu acabei de explicar aqui, zoom ótico, etc. É um dos melhores sensores do iPhone. Sim, você faz a lente 5x, fica bom, tá? A qualidade fica top. Quanto tempo de bateria esse iPhone vai aguentar? A bateria da Sony é leve comparada a um power bank grande. Onde põe esse power bank? Outra ignorância aqui, de novo, o Ver Moraes, com todo respeito, cara, é ignorância porque realmente você não sabe o que dá pra fazer, tá? Eu uso esse power bank aí no iPhone, ó, que é um power bank da Baseus, que ele tem 10.000 mAh, é só você grudar atrás do iPhone. O iPhone, a partir do 12, tem uma tecnologia que chama MagSafe, que é uma tecnologia super inovadora que se chama imã. A Apple basicamente colocou um imã dentro do iPhone para você grudar coisas com imã aí atrás. E tem esse power bank que você só gruda aí atrás, ele fica grudadinho e carrega o iPhone. No caso do iPhone 15 Pro Max tem uma bateria maior. Esse modelo da Baseus aqui que eu uso dá uma carga completa na bateria. Então, na minha experiência aqui, usando um power bank desse, é um dia de gravação tranquilamente. Mais de 8 horas de gravação de boa, porque você vai ter praticamente 2 baterias do iPhone direto aí para gravar. Obviamente, vai acrescentar um pouco de peso no iPhone, mas não é nada absurdo, é um power bank super compacto e você mal sente ele ali, né? Você vai grudar ele ali no iPhone e ele vai deixar o iPhone um pouquinho mais gordinho, mas nada que atrapalhe, né? Numa câmera, por exemplo, você teria que carregar as baterias ali, ficar trocando, etc. Para mim dá na mesma, tá? Eu acho que a questão aqui é praticidade. Eu acho que o iPhone 15 Pro Max entrega justamente essa praticidade de você colocar um power bank aí e sair usando normalmente. Então bateria também não é um problema. Outra ignorância aqui, ó. O formato desse vídeo lê em qualquer lugar? Quanto de espaço ocupa? Acabou o espaço, eu faço o quê? Não é só trocar o cartão, né? Pois é, vamos lá. O formato do arquivo que o iPhone 15 Pro Max gera, o formato mais profissional dele, quando você ativa essa opção aqui, que é nativa, tá? Não precisa baixar nenhum aplicativo, nada disso. É uma opção nativa do iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, que é o ProRes. O ProRes, se você é um filmmaker aí, um videomaker, profissional de audiovisual que tá antenado nas coisas, você sabe que o ProRes é um dos arquivos mais poderosos que existem. Nem é toda câmera que filma em ProRes, mas você pegar câmeras de cinema, por exemplo, como as câmeras da Blackmagic, todas filmam em ProRes e todo mundo sabe que o arquivo em ProRes, o HQ, que é o mais top de todos, que é o que o iPhone 15 Pro Max gera, é um dos arquivos mais compatíveis que existe, você consegue rodar em qualquer lugar, inclusive ele é um arquivo muito leve, porque como ele não tem muita compactação, ele é um arquivo leve para o software trabalhar. Então qualquer software que você coloca, ele vai trabalhar tranquilamente porque é um arquivo bem leve. Só que tem um detalhe, muita gente confunde arquivo leve com arquivo grande. Normalmente, quanto menor o arquivo, mais pesado ele é para o software trabalhar, porque ele está muito comprimido. Então o software precisa trabalhar muito para descomprimir aquele arquivo e rodar. Só que aí esse arquivo vai ter um tamanho um pouco menor. Por exemplo, o H264, o H265, que é utilizado em drones, que é utilizado em GoPro, por exemplo, é um arquivo normalmente mais pesado justamente porque ele é muito comprimido. Agora, você pega um ProRes, que é um arquivo que tem quase nada de compressão, acaba que o arquivo é muito grande, ele ocupa muito espaço, mas acaba sendo um arquivo mais leve porque o software não precisa trabalhar muito ali para descompactar, ele já vem descompactado. E é esse arquivo que o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max gera quando você ativa o ProRes. Aí ele fala de espaço aqui, né? Acabou o espaço, o que faz? Não dá só para trocar o cartão, né? Pois é, realmente quando você filma em ProRes gera arquivos gigantescos. É por isso que no iPhone 15 Pro Max você consegue filmar direto em um SSD externo, um cartão de memória. Inclusive dá para você usar um adaptador de cartão de memória, usar cartão de memória e sim, é só trocar o cartão de memória. Mas no meu caso aqui eu uso esse SSD aqui, ó. Galera, eu ainda estou fazendo uns testes. Esse aqui, por exemplo, eu comprei primeiro para testar. Ele até filma legal aqui em 4K 24, 4K 30, mas em 4K 60 ele não segura muito tempo de gravação, ele começa a gravar, mas ele começa a dar umas travadas, dá drop frame, então ele não tem velocidade suficiente para gravar em 4K 60. Aí eu comprei esse bonitão aqui, que na verdade é um kit, né? Aqui dentro a gente tem um SSD NVMe, você compra separado, então você coloca aqui o SSD NVMe, que é esse chipzinho que tá aqui dentro, a gente compra separado, e compra essa case aqui, que ele vira um SSD. Esse aqui gravou em 4K 60, rolou super normal, só que depois de uns 20 minutos de gravação, ele esquenta tanto e o iPhone para de gravar. Então eu não gostei de usar esse aqui também. Aí eu pesquisei melhor, vou colocar na tela aí, pelas pesquisas e pelos testes que eu vi, ele não esquenta tanto e rola de gravar em 4K 60 aí por mais tempo. Em 4K 30, 24 super rola, mas o legal de usar no SSD externo é para gravar em 4K 60, né? Que na memória interna do iPhone ele não deixa, só se você usar o aplicativo da Blackmagic, mas às vezes eu quero
usar o aplicativo nativo. Eu acho muito prático, inclusive, que é só você arrancar o SSD do iPhone, plugar no computador e sair editando. Então, cara, eu acho que, não sei, 512 GB eu acho que dá pra gravar bastante coisa, principalmente para filmagens guerrilhas. Acredito que você não vai ter problema de armazenamento aí quando você estiver filmando com o iPhone 15 Pro Max, é só você gravar direto no SSD. Então, duas coisas aí. O arquivo sim é muito compatível, dá pra você abrir em qualquer software, inclusive é um arquivo profissional, o ProRes é um arquivo profissional e vai ocupar muito espaço, mas é só você usar um armazenamento externo via USB-C que você não vai ter problema com o armazenamento aí na hora de filmar. E aí ele finaliza aqui, né? Enfim, essas comparações levam a cliques e views, mas você sabe que câmera não é só imagem, as funcionalidades tem que colocar na mesa. Eu citei algumas aqui, além de outras como microfone e etc. Primeiro, essas comparações levam a cliques e views. Sim, levam a cliques e views e é justamente por isso que eu faço isso. Eu quero cliques e views, eu vivo disso, eu faço produção de conteúdo, então eu preciso gerar conteúdo que engaja e ao mesmo tempo informa. Eu tomo muito cuidado de criar conteúdo que além de engajar, também informa, não conteúdos vazios. E esse conteúdo que eu fiz aí da comparação da Sony A7S III com o iPhone 15 Pro, o iPhone 15 Pro Max, como é o meu caso, para pessoas que não têm preconceito e querem absorver informação, veem claramente que foi uma comparação justamente para mostrar que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você consegue obter a mesma qualidade de imagem e os mesmos recursos de um iPhone 15 Pro Max ou de uma câmera super cara e etc. Obviamente eu fiz uma comparação exagerada, né? Peguei uma câmera super cara, com lente cara com kit ali dá mais de 25 mil reais e um iPhone que juntando tudo ali vai dar uns 8 mil, 9 mil reais no máximo. Então sim, eu fiz essa comparação para engajar, para dar cliques e para dar views. Desculpa por isso, é o que eu faço. Segundo, sobre a parte que câmera não é só imagem, funcionalidades tem que pôr na mesa. Exatamente, é isso que eu tô fazendo nesse vídeo. Todas as funcionalidades do iPhone 15 Pro Max tá na mesa aqui para você ver o tanto de coisa que esse cara tem. E aí ele fala de microfone. Aqui eu vou ter que concordar com ele. Para usar microfone no iPhone 15 Pro Max, se eu quiser usar o SSD e o microfone junto, eu vou ter que fazer uma adaptação, vou ter que usar um adaptador. Então vou ter que colocar um hub USB-C aqui, que tenha várias entradas USB. Aí em uma entrada eu vou colocar o SSD, na outra entrada eu vou colocar o microfone. Nesse caso talvez seja até preciso você utilizar um rig, você colocar um rig aqui, uma cage no iPhone para você ter onde encaixar o microfone, encaixar o SSD. Mas no meu caso, a solução que eu uso é a seguinte. Eu uso esse microfone da Seven Rims, tem outros microfones, o Lark Max, tantos outros microfones fazem isso, mas eu uso da Seven Rims, que esse aqui é o DW30, que ele tem armazenamento interno, o próprio microfone tem armazenamento interno. Então eu gravo direto nele, coloco uma lapelinha, gravo direto nele, depois eu sincronizo ali na hora de editar com o áudio que o próprio iPhone gera. O microfone interno do iPhone é muito bom, mas dependendo da situação a gente sabe que não dá para usar. Por exemplo, ó, agora eu estou utilizando o áudio direto do microfone interno do iPhone. Eu tô aqui a mais ou menos 1 metro de distância do iPhone e estou usando o microfone direto dele. Aliás, se você não percebeu, sim, esse vídeo está sendo tudo gravado com o iPhone 15 Pro Max. Mas voltando agora para o Fifine K688 aqui, que eu acho que o áudio dele fica melhor, principalmente nesse ambiente que não é tratado. Mas sim, dá para usar com a solução correta, você consegue usar um microfone de lapela. No meu caso aqui, como eu gosto de ser minimalista, como eu falei lá no começo do vídeo, eu prefiro usar só o SSD direto plugado no iPhone e o microfone, quando eu preciso usar um microfone externo, eu uso esse da Seven Rims que eu tenho aqui. Mas, se for da sua preferência, você tiver um iPhone 15 Pro Max, quiser rigar ele, transformar ele realmente num rig aí para plugar várias coisas ao mesmo tempo, super dá, é só usar um hub USB-C. Só toma cuidado, tem que ser um hub USB-C rápido, tá? Porque você imagina que a velocidade de gravação do USB-C tem que ser rápida, então o hub também tem que ser rápido, senão ele não vai aguentar a gravação direto no USB-C no seu SSD. E ele finaliza aqui, igual o vídeo da Apple no lançamento do iPhone, a estrutura / equipe montada. Arrisco dizer que o iPhone 12 e 13 já entregariam a mesma qualidade. Não entregariam. A diferença do iPhone 15 Pro Max é justamente o arquivo que ele gera e as funcionalidades que eles trouxeram com o USB-C. Todo aquele rig que eles fazem ali para filmar o evento de lançamento lá dos novos MacBooks não seria possível com outro iPhone, justamente porque você não colocaria, por exemplo, hub USB para você transmitir a imagem via HDMI para um diretor, para você colocar uma filmagem direto via SSD ali para gravar por mais tempos direto no SSD sem ter problema. Ver Moraes, desculpa se eu fui desrespeitoso aqui em algum momento, não foi minha intenção, tá? Eu só aproveitei o seu comentário justamente para tirar um pouco dessa ignorância e desse preconceito que as pessoas têm em relação à filmagem com celular, principalmente em relação à filmagem com o iPhone 15 Pro Max. O iPhone 15 Pro
15 Pro Max é uma das melhores câmeras profissionais lançadas em 2023. Sim, as funções que esse cara tem, os recursos que esse cara tem, o arquivo de vídeo e a qualidade de imagem que o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max entrega tá no mesmo patamar do que muita câmera. Inclusive câmeras de entrada, como a ZV-10, por exemplo, não filma em 10 bit, não filma em 4K 60, que são coisas que o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max fazem. Então, na minha humilde opinião, o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max é uma câmera profissional superior a uma ZV-10, por exemplo, ou muitas outras câmeras de entrada. Você pode pegar aí outras câmeras mais robustas para produções mais complexas. Beleza, a gente entra na discussão, obviamente a gente ainda tá falando de um celular, mas de verdade, cara, se você não ficou impressionado com tudo que esse celular faz, com a qualidade de imagem que ele entrega, desculpa, é puro preconceito, é pura ignorância, você não foi atrás das informações, você não foi ver o que realmente esse celular entrega. Então não, o iPhone 13, o iPhone 12 ou qualquer outro iPhone antes do 15 Pro, 15 Pro Max não entregaria a mesma qualidade de imagem, não entregaria essa textura de cor, não entregaria essa ciência, essa qualidade de imagem que o ProRes 422 10-bit em log entrega. De novo, o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max é uma das melhores câmeras profissionais lançadas esse ano, e não sou só eu que estou dizendo. O Peter McKinnon, que é um dos filmmakers mais respeitados do mundo, se não for o mais respeitado do planeta, lançou recentemente um vídeo no canal dele e uma das frases que ele escreve lá é justamente essa: o iPhone 15 Pro, 15 Pro Max é uma das câmeras profissionais mais avançadas e melhores que foram lançadas em 2023. Então, gente, só tira esse preconceito da cabeça. Não tô falando pra você parar de usar suas câmeras, mas é muito interessante a gente ficar ligado o tanto que esse celular vai revolucionar e já tá revolucionando a produção audiovisual no mundo todo. E daqui pra frente, se você não ficar ligado, é só mais avanço. O que os caras conseguiram entregar nesse celular hoje, imagine isso daqui 5, 10 anos, gente. Vai ser absurdo, tá? Ó, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí. Se você gosta desses assuntos, tecnologia, produção audiovisual, se inscreve, que é disso que eu falo aqui. Se você não deixou o seu like ainda, faz esse favor, não custa nada pra você, não leva nem um segundo, mas pra mim tem um valor imensurável. Se você quiser ver um review completo e detalhado do iPhone 15 Pro Max, tem aqui no meu canal também. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.